Começar discutindo essa questão da audiência de custódia. Os governadores dos estados do Sul e do Sudeste apresentaram ontem ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, um conjunto de propostas para endurecer punições e dificultar a liberação de presos acusados de crimes em audiências de custódia. Vale destacar que dos 7 chefes de executivo de ambas as regiões, 6 são de oposição ao governo. O grupo quer mudanças no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Lei de Execução Penal. As propostas visam, entre outros objetivos, evitar que pessoas pratiquem crimes regularmente e sejam consideradas primárias ou impedir a liberação de presos quando da abordagem policial sem elementos concretos. Lewandowski, claro, elogiou a proposta dos governadores e sinalizou uma eventual contribuição do governo federal na implementação do projeto pelos estados, além de se comprometer a aprimorar as audiências de custódia. Muito bem, vou começar com o Ronaldo Pagotto. Pagotto, a nossa Constituição Federal diz que ninguém será preso senão em flagrante delito ou mediante ordem escrita da autoridade competente. Preso em flagrante, ele tem que ser imediatamente, leia-se, no prazo de 24 horas, apresentado à autoridade judiciária, para ela analisar as condições em que a prisão foi feita, exigir a elaboração do exame de corpo de delito, para zelar pela rigidez e integridade corporal de quem foi preso. E aí, nesse momento, quando ele é preso em flagrante, Pagotto, preso em flagrante, o juiz ali na audiência em que recebe o preso no prazo de 24 horas após a prisão, nessa audiência ele vai fazer o seguinte: ou ele converte aquela prisão em flagrante em prisão preventiva, ou ele concede liberdade provisória, ou ele adota uma medida intermediária, põe uma tornozeleira eletrônica, arbitra uma fiança, mas o juiz tem que ver o preso no prazo de 24 horas. Acho que nenhum desses governadores que foi procurar o ministro da Justiça é formado em direito. E isso dificulta bastante. Porque o que é endurecer? O que seria endurecer a audiência de custódia? Eu não consigo entender, quero que você me ajude a entender e me explique. Endurecer a audiência de custódia é negar a liberdade provisória quando ela é cabível? A prisão preventiva entre nós só cabe se ficar demonstrado que solto o sujeito vai ficar praticando crimes. Você não vai dar uma liberdade provisória para o maníaco do parque. Quem não se lembra aquele estuprador que esganava mocinhas, mulheres no parque ecológico do Tietê? Como é que um cara desse vai responder solto ao processo? Se ele é perigoso, você tem que converter o flagrante em prisão preventiva, é claro. Se ele está coagindo testemunhas, é um cara poderoso, está comprando testemunhas, está ameaçando testemunhas, está destruindo documento, você não vai deixar esse cara solto. Enquanto ele estiver solto, ele vai destruir prova, você não prova nada depois. Ou se houver risco de fuga, ele já vendeu todos os bens, não tem ocupação lícita, não tem residência fixa, nada o radica, o prende no distrito da culpa, então ele vai fugir. Bom, agora, se não há risco de novos crimes enquanto ele está solto, se não há risco dele destruir a prova, se não há risco dele fugir, não cabe prisão preventiva. Então, o que quer dizer endurecer a audiência de custódia? Endurecer a audiência de custódia é segurar todo mundo preso, tendo motivo ou não tendo motivo. Nós estamos caminhando para 1 milhão de presos, dos quais 50% são presos provisórios, sem culpa formada. Então, eu quero ouvir você e eu sei que o Diego Tavares, por exemplo, tem uma posição dura, firme nisso aí, eu respeito bastante, mas me irrita quando questões ligadas à segurança pública, garantias individuais, começam a ser politizada. Se não estão dando conta de combater a criminalidade, melhora a segurança, investam mais em segurança pública. Agora, vão achar que vai resolver esse negócio jogando tinta no papel? É investimento. Mas, para o mediador, já falei demais. Ronaldo Pagotto. Muito boa tarde, Capês. Muito boa tarde, audiência da Jovem Pan. Também aos debatedores que estão aqui hoje. Satisfação em voltar aqui nessa semana. Eu tenho concordância com essas
essas observações, Capês, feitas por você na abertura do ponto aqui que nós estamos discutindo. Esse é um ponto muito polêmico. Eu queria aditivar de questões que tornam essa questão ainda mais polêmica para uma discussão nossa aqui. Acho que hoje vai ser rico, porque esse tema sugere muita discussão e muita polêmica mesmo. Primeira coisa, eu acho que tem uma discussão sobre a audiência de custódia ter sido plantada para facilitar a impunidade. Eu acho que isso é parte da mitologia brasileira, porque criminosos que foram presos em flagrantes, que são submetidos a uma audiência de custódia em circunstâncias que ensejam a prisão provisória ou a preventiva, saem de lá com a prisão provisória ou a prisão preventiva. Ah, mas eu conheço, é a velha tese do fulano, eu conheço uma história de um fulano que na audiência de custódia foi liberado e era um criminoso contumaz. Isso é parte da nossa discussão de sempre. Usa um caso específico, pontualmente, para tratar de um processo que é importante. Agora, vamos lembrar só como era o Brasil antes da audiência de custódia. Porque antes, Capês, não quero corrigi-lo, professor de direito penal e processo penal, mas quero observar, não existia só o preso na condição de preso provisório, nem o preso na condição de prisão preventiva. Existia o preso que não estava em nenhuma das duas. Tinha sido preso em flagrante, não tinha sido levado ao juízo. Verdade. E estava jogado numa cela e esquecido meses. Verdade. A não ser que ele conseguisse falar com alguém, falar com a Defensoria Pública, em alguns estados nem existiu durante muito tempo, ou conseguia pagar um advogado para ir lá entrar com o HC. Ele era esquecido lá na masmorra, né? Agora, o que eu acho que é importante também para finalizar meu comentário sobre ontem, para abrir a polêmica aqui. Eu acho que os governadores estão fazendo uma ação, a meu ver, populista. Populista, porque 3 conteúdos foram apresentados ontem. O problema da audiência de custódia, já comentei aqui, é falsa a alegação de que na audiência de custódia criminosos perigosos são liberados. É falso isso. Ah, mas eu conheço um fulano, uma história. É uma história, mas não faz regra. Segunda coisa. Ah, mas a proposta de ontem também discutia a abordagem da polícia. Tem que ter mais liberdade. Eu desconheço que a polícia esteja sofrendo restrições à abordagem. Tem ampla liberdade, inclusive para cometer excessos, não são poucos. Terceira, que os crimes cometidos por organizações que estavam no conteúdo de ontem. Os crimes cometidos por organizações criminosas, né, teriam facilidade para sair. O crime quando tem identificação, se é um homicídio ou um outro tipo de crime com alta periculosidade, digamos assim, impacto social. Chega lá, ele tem impacto de uma qualificadora. Não tem o tratamento de qualquer outro. Quando tem organização criminosa no meio, essa situação não vai ser tratada como um singelo, vou chamar assim de singelo entre aspas, homicídio. Vai ser tratado como parte de uma ação de uma organização criminosa. Isso vira uma qualificadora e a tendência é que ele não tenha benefício da liberdade provisória. Tampouco tenha o benefício entre aspas, das restrições, como uma tornozeleira. Ele fica preso. Essa é um pouco da regra no Brasil. Agora, as exceções precisam ser tratadas assim. E não pode fazer da exceção a regra, porque aí nós vamos cometer só impunidades e vamos atiçar o crime organizado. Isso vai ser um benefício para o crime organizado, mas é do debate. O Pagotto tocou num ponto interessante. Se o sujeito pertence a uma organização criminosa, não dá 2 minutos, o advogado já está lá. Agora, se ele integra uma organização criminosa, evidentemente há risco para a sociedade. Ninguém vai conceder. E se conceder, é erro do caso concreto. Liberdade provisória para o integrante de organização criminosa, perigoso, voltado a narcotráfico, a milícias, etc. Agora, o que acontece é o seguinte, o sujeito que não tem condições financeiras, que é aquele que cai na criminalidade rasteira, ele é preso em flagrante, às vezes por um furto. E, como nesse furto não tem audiência de custódia, a situação vai ficando como é que era antes. Subia a cópia do auto de prisão em flagrante, analisava só a formalidade. Flagrante formalmente em ordem. Flagrante está formalmente em ordem. Aguarda a conclusão do inquérito. Ele ficava preso. Aí terminava o inquérito. Aí oferecia a denúncia. Depois da denúncia tinha audiência para ouvir testemunhas. E só depois que ele era interrogado. E no momento que ele era interrogado, que o juiz ficava frente a frente com ele. Então, claro que a audiência de custódia serviu para corrigir essas distorções. Mas o que eu acho bonito
É que aqui, no Linha de Frente, as pessoas têm posições e nem sempre as posições são coincidentes. Por isso que dá debate e por isso chama Linha de Frente. Aqui é pra frente, é olho no olho, é papo reto. Não é, seu Diego Tavares? Esse é o professor Capês. Às vezes a gente pensa aqui que tinha que mudar o nome para ringue de frente, né? Mas eu acho que Linha de Frente contempla bem a civilidade aqui do nosso debate. Vamos lá, vamos colocar alguns dados aqui, acrescentar. Eu estou em qual câmera? Eu estou ali? Desculpa, eu estava olhando errado. Vamos colocar alguns fatos aqui, alguns dados para trazer esse debate um pouco mais aqui, colocar a bola no chão. O Pagotto disse aqui que a audiência de custódia ela tem acarretado mais prisões do que acontecia antigamente sem a audiência de custódia. Mas fato é que desde a operação desse expediente, em 2014, quando foi implantado, nós baixamos o número de prisões provisórias de 40,13% para 26,4%. Isso indica o quê? Indica claramente que a audiência de custódia está colocando acusados na rua. Se são acusados que ao final do processo são declarados culpados ou inocentes, enfim, isso é uma outra conversa. Mas fato é que a audiência de custódia tem favorecido a liberação de pessoas que são capturadas em situação de crime. Diante disso e diante de um problema que, inclusive, está pautando o debate público para as eleições desse ano, que é a segurança pública, eu acho que o Estado não passa um bom símbolo para a sociedade ao garantir aos acusados de crimes tantos direitos. E eu digo isso de uma forma prática, porque da forma jurídica eu sei que o Estado brasileiro é praticamente obrigado a isso, porque as audiências de custódia elas constam do Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário. Então, o Brasil se obrigou, ao assinar esse tratado internacional, a implantar aqui as audiências de custódia. Mas me parece que a audiência de custódia aqui é feita para terceirizar para a sociedade uma responsabilidade que o Estado não cumpre bem. Ah, mas a pessoa é presa e fica presa injustamente por causa do furto, às vezes já tinha direito à progressão de regime. A sociedade não pode ser penalizada se o Estado, se o judiciário não consegue cumprir bem o seu papel. E um judiciário que custa 1,6% do PIB, um dos mais caros do mundo. Se os processos aqui tramitassem rapidamente, se nós tivéssemos uma justiça que entregasse o julgamento de um acusado por um crime de forma mais séria, de forma mais rápida, certamente a audiência de custódia não seria um tema em debate. Ninguém enxergaria problema na sua realização. Mas como o processo acaba demorando e todas as falhas do nosso Estado na segurança pública em relação ao sistema de justiça acabam fomentando a criminalidade do país, é claro que isso passa a ser visto como um problema. Então, como eu sempre digo aqui, pensando no país que eu tenho e não no país que eu quero, fazem por bem os governadores em questionarem de fato por que persistem as audiências de custódia e fazem por bem em solicitar que sejam observados procedimentos mais rigorosos em relação a esse expediente. Muito bem, o professor Diego Tavares faz um contraponto ao Ronaldo Pagotto, mas o debate prossegue e a polêmica também. E aqui, sem polêmica, não tenho linha de frente. Diogo da Luz. Eu já falei aqui uma vez e repito, os nossos governadores, os 7 governadores do COSUD, do Sul e do Sudeste, mais uma vez estão passando vergonha em Brasília. Parece que eles se informaram em conversa de bar para ir pedir ao Congresso e ao ministro aquilo que eles não estão fazendo direito. Primeiro, eles precisavam saber que de cada 10 pessoas presas, 2 a 3 são soltas na audiência de custódia. Não é exatamente essa história de polícia prende, justiça solta e nós vamos ver isso aí. Veja, de cada 10 presas, apenas 2 ou 3 são soltas. E, muitas vezes, porque a audiência não foi bem feita. E não foi bem feita porque a acusação não foi levada a contento. Aí o juiz não vê os motivos suficientes. Não raro a gente conversando com o juiz criminal, eu escuto ele dizer, eu tinha percepção que devia ser um criminoso perigoso, mas se a polícia não consegue me trazer a documentação correta, eu não posso fugir da lei. E vamos mais adiante ainda. Temos 330.552 ordens de prisão emitidas pela Justiça que não são cumpridas no Brasil. Metade delas, 165 mil, justamente nesses 7 estados do COSUD. E mais ainda, nós temos um déficit de quase 500 mil vagas nos presídios. Também metade delas nos estados do COSUD. O que os governadores têm que fazer é
cumprir as ordens de prisão que existem, porque grande parte dos bandidos criminosos já tem uma ordem de prisão judicial e a polícia não está dando conta de cumprir. Primeiro porque se cumprir, não vão caber todos ali. Para dar uma ideia para vocês, encheria a Avenida Paulista se todos esses condenados não presos viessem se juntar aqui. Mas encheria como se fosse uma grandíssima manifestação. Portanto, os governadores têm muito o que fazer. Muito. E não podem ficar com esse papo de bar dizendo polícia prende, justiça solta. A questão não é essa. A polícia tem muito o que fazer, mas ela só vai fazer se ela estiver bem estruturada e se tiver prisão aonde levar os bandidos. João Belucci, só não deve soltar o André do Rap, né? Que até agora não localizaram. Mas qual a sua opinião? Você concorda que pedir mais rigor nas audiências de custódia é um pedido populista? Vou ficar com o Diogo da Luz em vez de demagógico. O Diogo seria muito forte, mas mais populista. Ou você concorda com o professor Diego Tavares, que coloca que a criminalidade está muito elevada e realmente a justiça precisa ter um pouco mais de rigor no tratamento dos presos. Qual a sua posição? Na verdade, eu concordo com ambos, porque você vê que, de fato, voltando um pouco no tempo, a audiência de custódia, na minha visão, ela já nasceu de forma equivocada. Ela estava prevista no Pacto de São José, mas ela foi imposta pelo CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, que representa, na verdade, essa intromissão sempre constante do judiciário no legislativo, e que está dentro de um contexto de esfacelamento das instituições, com o judiciário se intrometendo nas questões. Agora, os governadores estavam lá fazendo política, na verdade, eles sabem que é um pedido, né, pedido solto no ar, né, foram lá fazer política, já tem outras demandas, provavelmente se essa demanda foi a que vazou para a imprensa, haviam outras demandas lá mais importantes que não vazaram, né? Sempre tem essa questão na política também. Agora, observa-se que a audiência de custódia, ela, né, como eu disse, foi imposta pelo CNJ, que não deveria, né? Deveriam ser pelos parlamentares. Passa essa visão para a sociedade de que solta os bandidos, até pelos vídeos que sempre vazam, de que põe o preso está com frio, põe uma mantinha nele, sempre tem essa coisa que vaza para o grande público e a gente fica com essa sensação. A audiência de custódia é mais um benefício para o preso, que ele já dispõe de muitos benefícios, não é mesmo? Até saidinha, audiência de custódia, enfim, né? Auxílio, né? Tem auxílio também quando ele é contribuinte do INSS, visita íntima, entre outros que a vítima não tem, né? Especialmente as vítimas de crime de sangue. Então, acho que está dentro de um contexto de esfacelamento das instituições, né? Eles foram lá fazer o papel deles de política, agora não acredito que vai sair grande coisa de lá, pois a visão do governo federal é uma visão, na minha opinião, bandidólatra de soltar bandidos, quando diz isso de pequenos crimes, que não existe pequeno crime, existe crime e deve graduar-se a pena. É o que eu penso, viu, Cabeça? Bom, o Pagotto pediu a palavra aqui, eu pedi a ele para que seja breve, porque nós vamos falar daqui a pouco de um local onde, com certeza, não tem audiência de custódia e todo mundo é preso por crime de opinião, que é a nossa Venezuela do ditador Nicolás Maduro, que agora até o governo brasileiro ficou cheio dele. Mas antes de falar do Maduro, o Pagotto quer fazer alguma polêmica, ele está irritado. Enquanto vocês falavam, ele não se mexia na cadeira. O que foi, Pagotto? Não, eu não estou irritado, não. Estou tranquilo aqui, eu gosto desse debate, gosto de debate também, em geral. É mais um ajuste aí no nosso diálogo aqui e polêmica com o Diego. Na verdade, Diego, eu não disse que a audiência de custódia resulta em mais prisões. Não é esse o debate no sentido de quantificar. O que eu acho é que antes da audiência de custódia, quem decidia se a continuidade da prisão em flagrante deveria acontecer ou não era o delegado. E o sujeito que estava preso, o sujeito ia ser visto somente lá na frente, o que está provado que é um circuito, um fluxo muito equivocado, porque eliminava essa discussão se tinha que ser decretada a prisão preventiva, porque tem condições específicas para que ela seja decretada, ou a prisão provisória. E era um preso que era decidido pelo delegado. Então, acho que não tem essa... Agora, eu não tenho dados sobre a acusação de que juízes, que são os juízes que cuidam lá da audiência de custódia, estão sendo brandos. Eu não conheço nenhum dado sério que demonstre que eles estão abrandando e liberando gente perigosa ou criminoso contumaz, em que as condições para manutenção da prisão estavam dadas e eles resolveram não manter a pessoa presa ou com uma medida restritiva.
Muito bem. Diogo da Luz também quer falar? Rapidamente. São 30 membros, países membros da OEA, Organização dos Estados Americanos, e o Brasil é um deles. 27 têm audiência de custódia. Portanto, não dá para o Brasil querer ser um país sério e dizer que o problema é a audiência de custódia. O que falta é os governadores investirem de verdade em segurança. Essa é a questão. Muito bem. Nesse momento, Diogo da Luz, por incrível que pareça, são 14 horas e 26 minutos. Que loucura, não? O tempo voa. Então é hora, se são 14 horas.